Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 20. Leia comigo do 28 ao 31. Atos 20, de 28 a 31. Nesta manhã nós vamos para a segunda parte deste tema, cuidar e vigiar para Deus. Se os irmãos prestaram ou vêm prestando bem atenção nesta série de mensagens em Atos, sobretudo quando iniciamos o capítulo 20, e intitulamos este capítulo a partir do verso 17 de Masterclass de Paulo, vocês notaram ou têm notado que nós estamos nos debruçando sobre o paradigma de liderança que era exercido na igreja primitiva. E que por muitos anos foi exercido também entre batistas, mas por algum motivo não tem sido assim de algum bom tempo para cá. E a mensagem desta manhã deixará ainda mais claro o paradigma de liderança que era o paradigma de liderança da igreja primitiva, paradigma bíblico para qualquer igreja. E está aqui, por exemplo, no capítulo 20, a partir do verso 28. Eu vou ler na nova versão transformadora, na NVT, você me acompanhe na sua Bíblia, por favor. Esta é a palavra de Deus. Portanto, cuidem de si mesmos. Paulo se refere aqui aos presbíteros. É aos presbíteros que ele está falando, aos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele começou a falar com eles, tendo mandado chamá-los lá no verso 17, no verso 18. Então, cuidem de si mesmos. Estes si mesmos são os presbíteros. Ele está falando com eles. Cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Ele chama os presbíteros de bispos, a fim de pastorearem. Ele diz que os presbíteros, que também são chamados de bispos, têm a função de pastorearem a igreja, comprada com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem, lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Essa é a palavra de Deus. O chamado para os cristãos é para que perseverem na sã doutrina, sim, e perseverem também no amor a Deus, no amor ao próximo. Paulo, ele sempre orou nos seguintes termos para as igrejas. Você pode ler as cartas dele, você verá, ele sempre vira e mexe, pedindo por 3 coisas: fé, esperança e amor. Ele elogia as igrejas, elogia sobretudo a igreja dos Tessalonicenses, por demonstrarem fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. O amor é fruto da fé e da esperança. Somos chamados como cristãos para perseverarmos no amor, que é fruto da fé e da esperança. Amor a Deus, amor ao próximo. Nós vimos na mensagem passada
que no quesito amor, parece que a igreja de Éfeso fracassou. Nós olhamos para Apocalipse 2, a primeira carta endereçada às 7 igrejas da região da Ásia Menor, e Éfeso aparece como sendo a primeira igreja a receber a carta do próprio Cristo. E o próprio Cristo, ele elogia os efésios pela sã doutrina, mas os corrige, os exorta pela falta de amor, e diz que eles deveriam se examinar para saber, lembrarem-se de onde caíram e voltar às práticas do início, ao primeiro amor. Parece então que os efésios, apesar de toda a exortação de Paulo, todo o exemplo de Paulo, os efésios fracassaram. Foi questão de tempo até que eles fracassassem no quesito amor. A perseverança dos santos é um projeto comunitário, gente. Nós somos chamados a exortar uns aos outros, encorajar uns aos outros, no amor e nas boas obras. É o que diz o autor de Hebreus. Nós precisamos uns dos outros para encorajarmos uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Do contrário, nós deixaremos de amar. Amar não é natural para nós, por causa do pecado. A perseverança dos santos é um projeto comunitário, portanto. Mas este projeto, ele é modelado pelos presbíteros que o próprio Espírito de Deus coloca sobre a igreja. Ele é modelado e ele é levado adiante pelos presbíteros, como acabamos de ler. Por isso que na segunda parte da sua masterclass aos presbíteros de Éfeso, a segunda parte começa no verso 28, do 18 ao 27 é a primeira parte da masterclass de Paulo, do 28 até o final do capítulo é a sua segunda parte. Paulo deixará claro o quão crucial será o papel dos presbíteros na saúde e na sobrevivência da igreja, após a partida dele. Paulo dirá, cuidem, e dirá também, vigiem, ou seja, Paulo destacará a importância do presbiterado ou do pastorado de presbíteros ou pastores, como queiram, na vida de uma igreja local. Por fim, o apóstolo Paulo dará a esses homens 4 incentivos para eles se dedicarem a esse trabalho, com a mesma dedicação que Paulo mesmo empenhou na igreja em Éfeso e que eles viram com os próprios olhos. Pelo que nós podemos dizer, praticamente nada mudou entre o dia em que Paulo disse isso aos presbíteros lá em Mileto e hoje. Nada mudou para que mudasse também o ensino a respeito do papel de presbíteros na perseverança dos crentes em uma igreja local. Portanto, ouçamos com atenção o que esse ensino significa para a sua vida em particular, como ovelha do Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não é ovelha do Senhor Jesus Cristo, se você ainda não nasceu de novo, este texto diz respeito a você também, que precisa nascer de novo, arrepender-se do seu pecado, crer em Jesus Cristo e fazer, portanto, assim parte de um aprisco, de um rebanho, que é a igreja local. Este texto é muito importante para todos nós, individualmente, particularmente, mas é fundamental para a nossa igreja, a CIB em Goiânia, como um todo. Passemos então a investigar quais são as prioridades dos presbíteros. Paulo começa a exortação que tinha a fazer aos presbíteros com o seguinte imperativo, a seguinte ordem, verso 28. Portanto, cuidem, é a primeira ordem. É a primeira ordem em todo este capítulo. Cuidem de si mesmos e do rebanho. Ou,
olhem, atentem-se, velem por si mesmos e pelo rebanho. É assim que ele começa esta perícope, este trecho, este parágrafo. Vigiem, ou melhor, cuidem de si mesmos e do rebanho. E ele conclui esta perícope, ele conclui este parágrafo no verso 31. Também com um imperativo, e o imperativo é, portanto, vigiem. Cuidem no início, verso 28, vigiem na conclusão do parágrafo, verso 31. Ou seja, o parágrafo começou e terminou com voz de comando. Cuidem, vigiem. Ou mantenham-se acordados, mantenham-se alertas, vigilantes. Jamais baixem a guarda do cuidado e da vigilância. Agora preste atenção, isso é muito importante. Essa foi a forma que Paulo escolheu para dizer que uma igreja, ouça meu povo, uma igreja, qualquer igreja local, é sempre uma igreja sob ameaça. Você ouviu o que eu disse? Qualquer igreja local é sempre uma igreja sob ameaça. Do contrário, Paulo não teria dito, cuidem, vigiem. Satanás jamais tira férias. Doutrinas de demônios sempre estão a pipocar. O pecado espreita a porta, esperando o momento do descuido doutrinário, do descuido moral dos crentes. A mesma coisa vale para o seu lar, para a sua criação de filhos. Uma família, assim como a igreja, qualquer família, é sempre uma família sob ameaça, debaixo de ameaça. A ordem para os presbíteros, a ordem para os pais de família, portanto, é mantenham-se acordados, estejam atentos, vigiem. Mas vigiar o quê? Paulo aplica duas maneiras para descrever a vigilância que se deve ter na igreja. Em primeiro lugar, os presbíteros devem cuidar de si mesmos e do rebanho, verso 28. E os presbíteros devem vigiar a si mesmos e a igreja, velar pelas próprias almas e pela igreja. Você não pode deixar de notar isso. Verso 28. Portanto, cuidem de si mesmos e da igreja. Verso 31. Portanto, vigiem, e implícito está a si mesmos e a igreja. O que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo que os presbíteros, ou o colegiado de homens que cuida do rebanho, deveria cuidar uns dos outros, pastorear uns aos outros e vigiar, velar uns pelos outros. Mas não é somente isto. Paulo estava dizendo também que, além de cuidarem uns dos outros e velarem uns pelos outros enquanto presbíteros, eles deveriam também cuidar do rebanho e vigiar o rebanho. Ora, aqui é uma lição muito grande para os homens. Homens precisam uns dos outros, por mais que nos vejamos autossuficientes. Homens não gostam de se abrir com outros homens. E isso é um problema. O anonimato é sempre um risco muito grande. Se Paulo está dizendo aos presbíteros que os presbíteros precisam cuidar uns dos outros enquanto presbíteros, e se os presbíteros deveriam modelar a vida cristã para a igreja, Paulo está dizendo a cada homem da igreja, encontrem uma maneira prática de prestarem contas uns aos outros. Daí a importância de amizades e de relacionamentos discipuladores, intencionais, grupos pequenos de crescimento. Velem uns pelos outros enquanto presbíteros.
Presbíteros ou pastores são homens, Paulo está dizendo, não apenas com um tipo ortodoxo de doutrina, mas também com um tipo santo de vida. É isso que Paulo está dizendo. O presbítero, o pastor, o homem de Deus, o pai de família, ele tem sua ortodoxia, sua doutrina sã, mas ele tem sua vida santa. A Timóteo, discípulo de Paulo, que mais tarde estaria pastoreando em Éfeso, Paulo escreveu nas 2 cartas estas palavras que eu vou ler com vocês. E nestas palavras, Paulo amarra, veja você, sã doutrina, ou doutrina sã, e vida santa, na mesma pessoa do presbítero ou do pastor. Leia comigo. Preste atenção, 1 Timóteo 4, versículo 11 até o 16. Paulo diz a Timóteo, ensine estas coisas e insista nelas, está vendo? Ortodoxia, doutrina. Você tem que conhecer isto, você tem que ser apto para ensinar isto, a doutrina. Mas na sequência ele diz, não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. É impressionante porque eu comecei, vamos dizer assim, jovem. E quando eu era um jovem pastor, o que eu cansava de ouvir, lá na saída, lá na Igreja Batista Central em Campinas, algumas irmãs chegavam em mim, me abraçavam e diziam, deixa quando o senhor tiver seus filhos maiores, para ver se o senhor vai dizer isso. Mas eu também já vivi para ver que pastores, na medida em que envelhecem, o rebanho, em vez de dizer, deixa seus filhos crescerem para ver se você vai dizer isso, o rebanho passa a dizer, é porque já está velho, está na hora de parar. Ou seja, a gente sempre vai encontrar uma desculpa para dizer, eu não quero ouvir isso. Ensine estas coisas e insista nelas, ou seja, um tipo certo de doutrina. Doutrina sã. Verso 12, não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem, seja exemplo, vida santa. Exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. É isto que se espera de jovens cristãos, é isto que se espera de homens cristãos e de presbíteros. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino, à sã doutrina. Mas ele vai dizer no verso 16, fique atento. Lembra o que ele disse aos presbíteros em Mileto? Vigiem, cuidem. E aqui ele diz no verso 16 a Timóteo, fique atento. Atento ao quê? Ao seu modo de viver. Vida santa. E aos seus ensinamentos. Doutrina sã. Permaneça fiel ao que é certo. E assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. É impressionante isto. Doutrina sã, vida santa, é o que se espera de jovens, de homens, mulheres, sobretudo de presbíteros, de pastores. Doutrina e vida sãos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 10, Paulo vai dizer, mas você, Timóteo, sabe muito bem o que eu ensino. Sã doutrina. Como vivo vida santa. Doutrina e santidade de vida. Como eu vivo, qual é o meu propósito de vida? Conhece a minha fé, minha doutrina,
a fé que eu tenho na minha doutrina, conhece a minha paciência enquanto homem de Deus. Homens tendem a ser impacientes, não é verdade, homens? Meu amor, minha perseverança. Portanto, a questão para Paulo era esta: importa muito o tipo de pessoa que o presbítero é, e não apenas o tipo de doutrina que o presbítero crê. Por isso que é muito difícil você depositar todas as suas confianças num pregador que você conhece só de rede social. Porque o que se tem nas redes sociais são recortes, espera-se que do melhor da vida de quem está em tela. Porque o que se espera de um homem de Deus não é apenas que ele tenha uma sã doutrina, mas uma vida santa. E na rede social você não conhece a santidade de ninguém. Em alguns casos sim, eles fazem questão de celebrar o pecado. Importa sim o que o presbítero ou o pastor prega, e importa muito também como ele vive. Robert Murray McCheyne morreu aos 29 anos. Ele compôs este sistema de leitura bíblica que a gente recomenda no site da igreja, esse de 4 colunas, que a maioria de vocês segue lendo. Ele morreu com 29 anos, muito jovem, foi pastor numa igreja de uma pequenina cidade da Escócia. E ele captou muito bem essa mensagem da doutrina sã e da vida santa, quando ele disse o seguinte, abre aspas, ele dizendo como pastor, como presbítero, abre aspas, o que o meu povo mais precisa de mim. Complete a frase agora você. O que vocês, ovelhas que o Senhor Jesus colocou sob meus cuidados, o que vocês mais precisam de mim, como seu pastor? Olha o que o Robert Murray McCheyne disse, o que meu povo mais precisa de mim é minha santidade pessoal. Fecha aspas. O que o meu povo mais precisa de mim é minha santidade pessoal. O que um filho mais precisa de um pai é da santidade pessoal dele. O que uma igreja mais precisa de um presbítero é de sua santidade pessoal. Paulo concordaria. Foi por isso que primeiramente Paulo disse, cuidem de si mesmos, vigiem a si mesmos, presbíteros. Para só então Paulo dizer, e do rebanho também. Atos 28, Atos 20, 28, Atos 20, 31. E Paulo também disse que o bispo, que é outra maneira de se chamar o pastor, não tem problema nenhum você me chamar de bispo Leandro, eu sou. Presbítero Leandro, eu sou. Pastor Leandro, eu sou. Paulo diz que o bispo deve ter uma vida irrepreensível. E complementou, destacando a importância da vida pessoal do presbítero. Leia comigo, 1 Timóteo 3, versos 4 e 5. 1 Timóteo 3, versos 4 e 5. O bispo deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Agora ouça, isso é muito forte. Por isso que quando um jovem se destaca entre nós, desejoso do ministério pastoral, excelente obra ele almeja, como o próprio Paulo diz aqui neste contexto, mas a maneira de se avaliar alguém para servir na igreja de Deus como presbítero não é apenas pela eloquência de sua pregação e a saúde de sua doutrina, mas há de ser também um homem que é capaz de liderar a própria família
como poderá cuidar da igreja de Deus se ele não é capaz de cuidar da própria vida pessoal e da sua família? Ô meu povo, não dá para saber se o sujeito é assim, apenas seguindo nas redes sociais. Rede social cabe tudo. Portanto, tendo declarado a prioridade dos presbíteros, qual seja, cuidar de si mesmos, vigiar a si mesmos para manterem tanto a doutrina sã quanto a vida santa, Paulo tratará de dizer, resumidamente, como deve ser o pastoreio dos presbíteros. Leia de novo, Atos 20, 28, volta lá para o texto. Atos 20, 28. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho. Agora eu quero que todos vocês notem aqui 3 coisas que são muito importantes para a nossa vida como igreja e para a sua vida individualmente. Ainda que você não seja um crente, ou seja um crente que acha que o Senhor Jesus Cristo te liberta do pecado para te deixar largado, sem um rebanho. Olha como Paulo coloca isso. Paulo vai dizer, todos os crentes precisam de um rebanho. O rebanho é uma igreja local que tem presbíteros. Olha o que ele diz, Atos 20, 28. A igreja é como um rebanho de ovelhas que necessita de pastores. Outra coisa que ele diz, os presbíteros são os pastores desse rebanho. O bispo que vela pelas almas das ovelhas do rebanho. Você precisa de um rebanho. Segundo, você precisa de pastores que pastoreiam você neste rebanho, que vela por sua alma neste rebanho. Não sou eu que estou ensinando, não é um meio de dominação de massas, é o ensino da palavra de Deus. E terceiro, é dever dos pastores cuidar das ovelhas. Essas 3 verdades estão solidamente estabelecidas, ainda que de forma compacta, aqui em Atos 20, 28. Leia e preste atenção, porque se o que eu acabei de dizer não está no texto, vocês não devem me ouvir. Olha o texto, Atos 20, 28. Portanto, cuidem de si mesmos. Esses si mesmos são os presbíteros. Se você tem dúvida, cheque lá o início do discurso, que é o verso 17 e o 18. São os presbíteros. Cuidem de si mesmos. E do rebanho. A igreja é um rebanho de ovelhas, e os crentes são ovelhas que vivem em rebanho, em uma igreja local. Cuidem de si mesmos e do rebanho. Qual rebanho o presbítero deve tomar conta? De todas as ovelhas de Cristo em todas as partes do mundo? Não! Daquelas de uma determinada igreja, onde ele, pelo Espírito, é colocado como presbítero. Daí que se tem a ideia de que crente precisa de igreja. Porque crente precisa, como ovelha, precisa de um rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, supervisores, presidentes, aqueles que velam por ou sobre, a fim de pastorearem sua igreja. Você parou para pensar que o título pastor não é um título da Bíblia? O título mesmo para o pastor é presbítero ou bispo. Agora, o que em essência o presbítero e o bispo faz é pastorear. É daí que no latim se criou pastore, para descrever o pastor como pastor. Não é errado chamá-lo de pastor,
Porque pastorear é o que um pastor faz, é o que um presbítero faz, é o que um bispo faz. É curioso porque em Tito capítulo 1, quando Paulo vai orientar Tito a estabelecer líderes nas igrejas de Creta, ele diz para que você estabeleça presbíteros nas igrejas. O título é este, presbítero. A nossa declaração doutrinária da década que foi vigente até a década de 80, ela descrevia não pastores, sabia disso? É só você pegar a antiga e ler, é bom saber a história. Ou ela colocava bispo, ou ela colocava pastor, ou presbítero. Tirando daqui, de Atos 20 e 28. Então, Paulo está dizendo, portanto, cuidem de si mesmos. Do rebanho, você precisa como ovelha de um rebanho. Rebanho este que é cuidado por presbíteros, bispos, pastores, que pastoreiam você. Essa igreja que foi comprada com seu próprio sangue. Que a função dos presbíteros é pastorear, presidir, supervisionar, você pode constatar em 1 Timóteo 5,17. Se você quiser saber onde está o resumo maior no que diz respeito à tarefa de um pastor, você precisa de 1 Timóteo 5,17. Abra lá e veja comigo. O que se deve esperar de presbíteros, de pastores numa igreja? 1 Timóteo 5,17. Paulo diz, os presbíteros que fazem bem seu trabalho. Que trabalho é este? Governam bem, presidem bem. Por isso que o presidente de uma igreja há sempre de ser um presbítero. Os presbíteros que fazem bem seu trabalho, ou que governam bem, que presidem bem, devem receber honra dobrada, honorários em dobro. Não há problema nenhum em se pagar em dobro, muito bem, um pastor. É mandamento bíblico. Especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. O que se espera de um presbítero? O que se espera de um pastor? Que ele se dedique arduamente a pregar e a ensinar enquanto ele preside, supervisiona o rebanho. Se tivéssemos tempo, nós poderíamos acessar outras passagens bíblicas para demonstrar que não era apenas em Éfeso que a igreja estava assim organizada, isto é, pastoreada e liderada por presbíteros no plural. De fato, essa era a forma como praticamente todas as igrejas do Novo Testamento se organizavam. Deixa eu te dar as referências bíblicas, anote, você vai ler depois. 1 Pedro 5, de 1 a 3. Tito 1, versos 5 e 7. 1 Timóteo 3, 1. 1 Timóteo 5, 17, Filipenses 1, 1, bispos, é o que se lê lá. Tiago 5, 14 diz que tem que se chamar os presbíteros da igreja para orar pelos enfermos da igreja. Presbíteros, Tiago 5, 14. Atos 15, 22. E outras tantas. Mas deixe-me citar apenas uma, porque para mim esta é bastante convincente. Atos capítulo 14. Descreve a prática de Paulo em igrejas recém-organizadas e ainda bem pequeninas. Igrejas que haviam sido organizadas ainda na primeira viagem missionária, e quando no retorno, ele passando em revista essas igrejas, olha o que ele faz com essas igrejas pequenas e novas em termos de organização, de tempo de organização. Preste atenção, Atos 14, 21.
Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Psídia, onde fortaleceram os discípulos que eles haviam feito na ida, nesta primeira viagem missionária. Eles estão agora na volta. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Agora preste atenção, para você nunca mais achar que presbítero é coisa de presbiteriano. É coisa de igreja do Novo Testamento. Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros. Onde? Em cada igreja. Igreja está no singular, presbíteros no plural. Igrejas pequeninas, igrejas recém-organizadas. E com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. Meu povo, honestamente, em face de tanta evidência bíblica, eu deixo ao seu encargo a conclusão de se ou não a igreja deverá ser pastoreada, cuidada, supervisionada, presidida, velada por presbíteros, os quais a própria igreja separa, comissiona, principalmente dentre os seus próprios, para serem seus pastores, seus líderes espirituais, seus bispos. Olha Tito, capítulo 1, verso 5. Paulo diz a Tito: deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho. E parte de se completar o trabalho era nomear presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. Eu leio essas palavras, eu leio tantos outros versículos, como por exemplo Atos 14, que a gente acabou de ler, e eu fico com a seguinte pergunta: por que não é mais assim entre os batistas? Por que, gente? Porque na prática, toda a igreja batista acaba tendo um conselho de obreiros, um conselho de líderes. Na prática, a gente concorda que uma igreja é governada pela congregação. Sim, nós somos congregacionais, ou congregacionalistas, como queiram. A autoridade é da congregação. Mas nós somos liderados por um conselho. Só que quando você vai examinar o conselho de qualquer igreja batista, nem de perto o que se tem são presbíteros, como deveria ser. O que aconteceu ao longo da nossa história? Essa é uma longa história e eu estou buscando responder isso na minha tese de doutorado. Não vou dizer isso aqui, é muito extenso. Agora, se você perguntar onde o título pastor se encaixa nisso tudo, a resposta é que a palavra pastor é derivada de uma palavra do latim, que significa nada mais, nada menos do que levar o rebanho ao pasto. Pastor é aquele que leva o rebanho ao pasto, pastor é o que pastoreia, e que se encaixa exatamente na palavra pastor. O nome pastor tem origem na prática mesma da função do presbítero, que é pastorear a igreja de Deus, cuidar dela, ensiná-la, velar por ela, presidi-la, supervisioná-la, etc. E eu acho que já deixei claro também que o Novo Testamento não faz distinção entre presbíteros, pastores e bispos. São usados todos esses termos para a mesma pessoa, ocupando o mesmo ofício, concomitantemente, ao mesmo tempo. Basta você ler um verso, Atos 20 e 28. O presbítero, que é colocado como bispo,
para pastorear. Está no mesmo versículo. Aí talvez você pergunte, por que usar 3 termos diferentes para o mesmo ofício que se enquadra na mesma pessoa ao mesmo tempo? Eu posso chutar uma explicação? Eu não vou ser dogmático. Mas eu penso que o termo pastor destaca a responsabilidade deste homem para com a igreja. O pastor tem a responsabilidade de levar o rebanho aos pastos verdes da palavra de Deus. O termo presbítero destaca a maturidade, até porque presbítero também poderia ser traduzido como ancião, homem mais velho, homem de bom conselho. Então destaca a maturidade que se deve esperar desse homem. Presbítero, ancião, homem de bom conselho, que tem como função levar o rebanho ao pasto verde da palavra de Deus. Pastor e bispo tem esse papel de velar pelas almas, de vigiar, de supervisionar, de presidir. Talvez seja por isso, essa variedade de termos para se descrever a mesma função, a mesma pessoa, o mesmo ofício. E no Novo Testamento, como eu espero já ter deixado claro através dos textos bíblicos que já mencionamos, as igrejas sempre tiveram mais de um presbítero ou bispo. Eu desafio você, se você está com dúvidas, se está difícil para você engolir o que eu estou dizendo, eu penso que não é por falta de evidência, mas por costume e prática histórica. Agora, nós não somos um povo que é guiado por costume e prática histórica. Nós somos um povo que é guiado pelo que mesmo? Pela Bíblia. Então, eu desafio você a ir para o Novo Testamento e tentar construir uma explicação que vá dizer que no Novo Testamento igrejas eram igrejas pastoreadas por um homem só. Você não vai encontrar isso. Uma igreja com um só pastor era algo desconhecido no Novo Testamento. De fato, a pluralidade de presbíteros, pastores ou bispos era uma realidade no Novo Testamento, independentemente do tamanho da igreja ou do tempo de organização. Talvez o único texto que você possa usar para dizer, não, mas as 7 cartas às igrejas do Apocalipse fala que as cartas são direcionadas ao anjo da igreja. Ixi, se você for por esse caminho para defender um só pastor na igreja, você já se deu mal, porque a primeira carta é aos Efésios, e a gente já viu que tinha presbíteros. Segundo, o termo anjo da igreja poderia muito bem dizer respeito ao presidente dos presbíteros, digamos, como Timóteo deveria ser. O pastor titular, vamos dizer assim. Ou, como alguns intérpretes vão dizer, o anjo poderia estar sendo muito bem uma referência ao espírito do presbiterado. E se você for estudar esse versículo a fundo, ao anjo da igreja, você vai ver que há diversas interpretações conflitantes. Então você não pode pegar essa expressão ao anjo da igreja para dizer, está vendo, só tinha um pastor na igreja. Não é isso. Éfeso comprova que não era. E tantas outras passagens bíblicas. Agora, por que uma pluralidade de pastores ou de presbíteros? Por que muitos ou mais de um? Paulo deixa claro por quê. Atos 20, 28. Paulo diz assim, que você tem que cuidar de si mesmo e de todo o rebanho. Todo o rebanho. Não apenas as ovelhas saudáveis, mas também as doentes. Não apenas
os fortes, mas também os fracos, não apenas os entusiasmados, mas também os indiferentes, não apenas os dóceis, mas também os rebeldes, não apenas as ovelhas, mas também os bodes, como se costumam brincar a respeito daqueles mais duros do rebanho da igreja. Todos precisam ser cuidados e um só não consegue. Quantos presbíteros deveria ter uma igreja? Ora, tantos quantos sejam possíveis para que todo o rebanho seja pastoreado. E todos sabemos, pastoreio não é só o púlpito. Não é menos que o púlpito, mas não é só o púlpito. Pastoreio requer presença, pastoreio requer visita, pastoreio requer acompanhamento individual, pastoreio requer fazer coisas personalizadas. E hoje, antes do nosso recadastramento, hoje nós somos aqui na sede, fora as congregações, que hoje é apenas uma, né? Nós somos 512 pessoas arroladas ao hall de membros. Não é possível, eu não consigo cuidar de cada um, ainda que tenha comigo Roberto e Jailton. Divida 512 por 3. É impossível. Pastor Jailton mesmo, com toda a humildade dele, dizendo para mim, pastoreou durante a vida toda em igrejas pequeninas, no interior do Pará. Ele disse: eu só consigo visitar tantas pessoas como eu visito aqui na CIB em Goiânia, porque eu não tenho que preparar 3 mensagens por semana. E quando eu pastoreava lá no interior, pequenino, tendo que preparar a mensagem de quarta-feira, de domingo de manhã, de domingo à noite, às vezes a lição de EBD, a igreja pequenina, eu não conseguia visitar tantos lá como eu consigo aqui, porque o Senhor é quem se dedica, falando a mim, a maior parte do seu tempo para pregar as principais mensagens na igreja. E é verdade. É impossível. Mas ainda que exista Leandro, Roberto e Jailton, ainda assim é pouquíssimo. E se nós fôssemos ter que contratar pastores e pagá-los para fazer esse serviço, nós não teríamos orçamento. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, como a própria Bíblia descreve, existem os pastores, que a igreja consegue remunerar, e existem os presbíteros, que são os homens da própria igreja, que têm o seu trabalho, mas que exercem a função de pastor na igreja, sem a remuneração, que era a prática durante anos no Novo Testamento e na história da igreja. Algumas implicações do que eu estou dizendo. Primeiro, não pode ser apenas o pastor Leandro, o pastor Roberto ou o pastor Jailton. Uma igreja deste porte tem que ter mais homens para pastorear o rebanho. Biblicamente falando, tem de ter presbíteros. E durante muitos anos essa igreja teve, mas na figura de diáconos. Segundo, o pastor Leandro não será o único pastor da igreja ou o único a pastorear a igreja, ou seja, ouça bem o que eu estou dizendo, meu povo, com muito amor. Os membros vão ter de se conscientizar de que estarão sendo pastoreados quando qualquer um dos pastores ou presbíteros forem ao seu encontro, ainda que não seja o pastor Leandro. A igreja estará sendo pastoreada, sim, também pelos presbíteros ou pastores ou bispos, não apenas pelo pastor Leandro, ou o bispo Leandro, ou o presbítero Leandro. Para se ter uma ideia de quão imprescindível é o cuidado do rebanho todo através do ministério de múltiplos pastores ou presbíteros, ouça o que Richard Baxter
escreveu, comentando Atos 20 e 28, naquele que é considerado hoje um dos maiores clássicos do ministério pastoral depois da Bíblia. O Pastor Aprovado, editora Pes e agora a Cultura Cristã lançaram este livro do Richard Baxter, O Pastor Aprovado. Ele comentando, diz assim, abre aspas, todo o rebanho inclui cada membro ou indivíduo do nosso pastoreio e toda a congregação. Para isso é necessário conhecer cada pessoa da congregação, pois como poderíamos cuidar delas sem conhecê-las? Não velaria um pastor cuidadoso sobre cada uma das ovelhas do rebanho? Não zelaria um bom professor por seus alunos individualmente? Não cuidaria um bom médico de cada paciente e um bom comandante de cada soldado? Por que não os pastores, mestres, curas, guias das igrejas de Cristo não deveriam cuidar de todos e de cada membro de seu pastoreio? Paulo ensinou a seus ouvintes, não apenas publicamente, mas também em seus lares, Atos 20 e 20. E em outro lugar disse, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo, Colossenses 1, 28. Muitas outras passagens deixam claro que o cuidado de cada indivíduo do rebanho é um dever ministerial. E muitas passagens dos antigos teólogos da igreja mostram que tal prática era feita desde os tempos primitivos. E aqui, Baxter dizendo, eu cito apenas Inácio de Antioquia, que escreveu que as congregações se reúnam com frequência. Olha qual era o hábito da igreja primitiva, da Inácio de Antioquia. Que as congregações se reúnam com frequência e cada membro seja chamado pelo próprio nome, sem desprezar os servos ou as domésticas. Ora, gente, é claro que para a gente conseguir tal prática numa igreja do tamanho da nossa, vai ser necessário mais do que pastor Leandro, pastor Roberto, pastor Jailton. Nós temos que ter a prática bíblica. Nós temos que ter presbíteros. Quantos? Tantos quantos consigamos ter que cumpram o que diz 1 Timóteo 3, Tito 1, e a necessidade da igreja. Olha o que Baxter complementa. Que felicidade seria para a igreja de Cristo se tivéssemos pastores capazes e fiéis em proporção ao número de almas. Em proporção ao número de almas. Tantos pastores quantas igrejas específicas de um tamanho que todos pudéssemos pastorear o rebanho de Deus. 1 de Pedro 5:2. Não estou impondo nada aos irmãos. Não terei a menor pressa, ou serei jamais afobado para implementar ou modificar qualquer coisa nesta igreja. Mas é meu dever, como seu presbítero, ensinar a você o que a Bíblia ensina, para que vocês, igreja, congregação, que possuem sim a autoridade, decidam como deve ser de fato o ministério desta igreja. Pois bem, até aqui o que a gente viu foi o pastoreio de presbíteros. Vimos até aqui que Paulo dá aos presbíteros uma ordem para estarem alertas, em guarda, vigilantes, cuidando de si mesmos e de todo o rebanho. Agora a conclusão. Paulo vai concluir dando 4 incentivos para os presbíteros. E lembra do que eu disse na semana passada e eu repito aqui hoje? Olhando para as Escrituras, conhecendo a Bíblia,
ensinando para vocês. O meu sonho era que nós, como igreja, entendêssemos isso e abraçássemos isso em algum momento. E que Deus levantasse de entre nós homens presbíteros para o pastoreio desse rebanho. Homens com desejo de conhecer cada membro pelo nome. Orar com eles. Ter condições de estar com eles. Caminhar com eles. Cada família, cada dificuldade, cada problema. Então, sendo esse meu desejo, por entender o que a Bíblia ensina, e de novo, sem qualquer imposição, mas a título de instrução, para que a congregação chegue aos seus meios, eu quero dar aqui, concluindo, os 4 incentivos que Paulo dá, e nisso eu espero que Deus toque o seu coração, e como igreja como um todo, dizendo, esse é o caminho. Sendo esse é o caminho, pastor, por que a gente não começa de modo objetivo? E segundo, que no seu coração já comece a ficar aquela semente. Eu não quero deixar meu trabalho, eu não quero deixar meu emprego, mas eu quero cuidar de almas. Eu quero ser um presbítero. Eu quero ensinar a palavra de Deus, eu quero pastorear gente, eu quero cuidar de gente, começando na minha própria casa. E se não é esse o seu interesse, que você seja esse homem no seu lar. É isso o que eu tanto almejo. Mas deixe-me te dar os 4 incentivos. Primeiro, conscientize-se de que você estará servindo ao rebanho de Cristo, se você se colocar como presbítero. E outra coisa, seria bom nesse momento, você ir embora daqui hoje com isso no coração, pensando, dos homens de nossa igreja, quem eu veria como um presbítero, à luz do que o pastor pregou, à luz do que a Bíblia diz em Timóteo 3, Tito 1, quais homens da nossa igreja se encaixariam nisso? É importante você começar a pensar nisso. Conscientize-se de que você estará servindo ao rebanho de Cristo, as ovelhas, Atos 20, 28, que foram compradas com seu próprio sangue. É isso, é com isso que o presbítero trabalha, com pessoas que foram compradas pelo próprio sangue de Cristo. E Cristo ama tanto esse rebanho que deu a vida por ele, Efésios 5, 25. É com essa gente que você trabalha, é com essa gente que o pastor trabalha, é com essa gente que o presbítero trabalha. Esse é um incentivo que Paulo está dando aos presbíteros de Éfeso, na masterclass dele lá em Mileto. Cuidem de si mesmos, cuidem de todo o rebanho, vigiem, porque se trata do rebanho que foi comprado com o próprio sangue de Cristo. É um incentivo. Então, quando você for tentada ou tentado, e aqui é outra aplicação, a falar mal da igreja, lembre-se disso. Você estará falando mal daqueles que foram comprados com o próprio sangue de Cristo. É muito sério isso. Segundo, saiba que é o próprio Espírito Santo que coloca bispos, presbíteros ou pastores sobre o rebanho. Atos 20, 28. Leia, veja comigo. Cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja comprada com seu próprio sangue. É o próprio Espírito quem coloca. E de que modo o Espírito coloca? 1 Timóteo 3 nos dá a dica. A pessoa se sente desejosa de cumprir esse ofício. Ela aspira a este ofício. Essa é a primeira parte.
O próprio Espírito, digamos, move essa pessoa na direção, coloca nela o desejo de ensinar a Bíblia para o rebanho, de cuidar, de pastorear, de velar. Ainda que ele não abandone o trabalho, ainda que ele não abandone o emprego, ele é preparado, ele é capacitado por outros presbíteros da igreja. Ele sente esse desejo, ele se apresenta para isso, mas, em segundo, e paralelo a isso, a igreja o examina. Essa pessoa desejosa precisa passar pelos critérios que Paulo enumera em 1 Timóteo 3. Então existe um aspecto subjetivo e um aspecto objetivo. O subjetivo é o desejo, é a sua primeira impressão na tentativa de indicar alguém. Mas há de se ter o aspecto objetivo, o critério, as qualificações. É assim que o Espírito coloca alguém sobre a igreja. Sabe, uma das coisas que me fez... Houve outros elementos envolvidos na decisão quando eu deixei a Central de Campinas para vir ser seu pastor. Mas uma das coisas que pesou e sempre pesou no meu coração é que eu acredito tanto em Tito 1,5, de que o presbítero da igreja, ele nasce dentro da própria igreja, que quando chegou o momento, uma das coisas que mais pesou foi isto. A minha igreja, a igreja que me formou, me chamou para ser um presbítero. Isso é muito importante. O Espírito Santo, ele coloca o desejo e o Espírito Santo mesmo dá o critério bíblico para a igreja examinar aquele que se diz desejoso. Tá certo? Então não basta a pessoa dizer, eu me sinto chamado. Ótimo. Você passa pelo critério, deixa a igreja ver. Isso não é tolir vocação. Esse é o maior problema hoje na nossa denominação. Porque a gente transformou um ofício bíblico em algo místico, num chamado místico. Deus me chamou. Espera aí, se Deus te chamou, você terá que passar pelos critérios que o próprio Deus estabeleceu. O Espírito não te coloca como bispo se você não passar pelos critérios que o próprio Espírito estabeleceu na palavra de Deus. Por exemplo, você vai olhar para as Escrituras e você não vai encontrar justificativa bíblica para uma mulher exercer o presbitério ou o pastorado. Ah, mas o Espírito me chamou. Espera aí. Mas você acha que o Espírito te chamaria contradizendo o que o próprio Espírito inspirou? Então, como é que o Espírito coloca pessoas como bispos ou presbíteros ou pastores? Coloca o desejo e, ao mesmo tempo, essa pessoa passa pelos critérios que o próprio Espírito deu para a igreja na palavra. Terceiro, atente-se para o perigo constante que ronda a igreja, inclusive dentro dela. Atos 20, 29. Sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres. Lobos ferozes que não pouparão o rebanho, até mesmo entre vocês, presbíteros, se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Ou seja, Paulo está te dando um incentivo para você se colocar como um sentinela, um vigilante, um supervisor pela boa doutrina, pela sã doutrina. E por fim, inspire-se nos modelos que contribuirão para tornar você um melhor presbítero, ou um tipo de ovelha que entendeu que é de Deus
submeter-se ao pastoreio de presbíteros bíblicos e piedosos. Olha o que Paulo diz no verso 31, Atos 20, 31. Portanto, vigiem, dizendo aos presbíteros: lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês. Inspirem-se nos bons exemplos. Como dia e noite, nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Paulo estaria dizendo: leia história da igreja, meu povo, leia biografias cristãs, inspirem-se nos melhores exemplos. Hebreus 13, verso 7. Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles. Sigam seu exemplo de fé. São os incentivos que Paulo está dando. Portanto, minha gente, a perseverança dos santos, dos crentes, é um projeto comunitário. E os presbíteros ou pastores são os responsáveis primordiais para modelar isso e mobilizar isso. E a nossa igreja precisa sim amadurecer a ideia de que o pastoreio de todo o rebanho aqui entre nós deverá ser realizado por tantos homens de Deus quantos forem necessários para que cada membro seja conhecido pelo nome e cuidado bem de perto. A gente precisa amadurecer isso. E como já dissemos na mensagem anterior, todos nós nos tornamos eternamente responsáveis por aqueles que também foram cativados pelo Evangelho, como nós, ou precisam ainda ser cativados pelo Evangelho através de nós. O pastoreio, de algum modo, é para todos nós. Pastoreio da nossa própria vida, pastoreio uns aos outros. E então eu termino com 2 perguntas desafiando você individualmente. De que modo você busca nesta igreja a condição de crescer na graça e no conhecimento de Cristo, para em retorno aplicar na vida de outros? Porque é isso que você precisa fazer. Buscar conhecer na graça e no conhecimento de Cristo, através de todos os meios de graça, a palavra de Deus, os cultos públicos, a oração, os pequenos grupos, crescer para que você possa derramar nos outros. E a última é: dê nomes. Quais são aquelas pessoas pelas quais você se sente responsável no Evangelho? Quais são? Você tem nomes na sua mente? Quais são as pessoas que você precisa buscar, que você precisa nutrir? Nós somos responsáveis uns pelos outros, porque aquele que te cativou te tornou constantemente responsável por aqueles que também foram cativados e precisam ainda ser cativados pelo Evangelho. Oremos. Pai querido, abençoa-nos com fé e com sabedoria e com discernimento. Dá-nos uma igreja, faça de nós uma igreja o mais próximo possível do que o Novo Testamento descreve como igreja saudável e apropriada para qualquer geração ou cultura. Obrigado, Pai, pelo que já somos e temos e construímos como igreja. Mas olhando para as Escrituras e encarando os desafios presentes, a conclusão é inevitável: tanto ainda nos falta, tanto, ó Deus. Que o Senhor mesmo nos capacite e nos ajude e nos dê individualmente
uma santa disposição, um santo desejo de querer te servir e te buscar, pastoreando, cuidando uns dos outros. Eu suplico, Pai, pedindo graça e pedindo que nesta manhã, mesmo nesta mensagem tão doutrinária no sentido de ensinar a igreja, que possa ainda assim ter sido um apelo ao pecador que precisa se arrepender e crer em Jesus e inserir-se no rebanho que é a igreja, pastoreada por presbíteros e bispos que o Espírito mesmo coloca sobre nós para cuidar do teu povo. Haja salvação nesta manhã. Haja entre nós o desejo de se juntar ao rebanho de Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje e para sempre. Amém.